iniciando aqui as suas transmissões. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro, o Natal já está chegando, já chegou nos shoppings e nos meios de comunicação, já tentando vender por meio dessa grande efeméride, né? Muito bem. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como a Denise Viana, o João Alves Freire, o Francisco Adivar, Jesus Alves, Auriclésio Macedo, Márcio Borges, Elesbão Castro, lá em Brasília, o Wagner Viana e o doutor Paulo Nobre. E aqui, quem já nos alcançou pelo WhatsApp, tanto pelo meu WhatsApp particular, quanto pelo grupo de ouvintes. Ontem, muita gente entrando no grupo de ouvintes. Nós temos um grupo de ouvintes no WhatsApp, 9616-1470. Quem quiser participar, manda uma mensagem para este número, 9616-1470, e a gente, com muito prazer, inclui você neste grupo tão diverso, né? Bom dia, então, para Gilberto Coutinho, Jesus Alves, o Walter Lan, o Neném, o Rodrigues lá de Itapipoca, o André Ramos e o professor Marcelo Costa. E aqui, já na timeline do Facebook, a Catarina Soares, o Júnior Silva e o Josias mandando um bom dia para nós, a Dília Ribeiro, um prazer, uma alegria tê-la na nossa audiência, mulher linda, maravilhosa, e Elano Forlan e Virgínia Parente, Juveraldo de Souza Batista e Helena Soares, assim como a TT Santos, lá do Morrinhos, e o Elton Pereira, de Maranguape. O Elton sempre retransmite o nosso programa e compartilha na sua web rádio Interative Metro, lá de Maranguape. Bom dia também para o Davi Ximenes, aqui no WhatsApp. Tilintando Elias, aqui de Sobral, também mandando um abraço para nós. A Leila Albuquerque, e cadê que acabou de entrar? Bom, o Elias, que eu já tinha falado. O Wellington está dizendo isso, né, que retransmite. TT Santos, bom dia, meu querido, ouvindo você pela Rádio Assunção. Por favor, mande um alô. Ela está ouvindo pela Rádio Assunção, lá no Morrinhos, né? Pois é, sonzão da Rádio Assunção, varando o interior cearense, né? Porque é AM, né? A FM tem essa característica. Ela tem um som mais límpido, mais claro, mas ela atinge, a dimensão dela é menor. Já a AM não, a amplitude dela é maior, embora o som não seja, a qualidade seja inferior, mas ela se estende por maior territorialidade. E assim, na FM da Paraíso, na AM Assunção, a gente está aqui nas ondas do rádio para conversar com você. Bom dia também para o Valíris Avelino. Senhores e senhoras, né? Ontem eu estive com o casal Dalva e Reginaldo. O casal, eles moram ali no Distrito Industrial, difícil acesso até para chegar à sua casa. E como eu já falei aqui também no Sobral Post, e eu quero reafirmar, nós temos um site, sobralpost.com, está no Facebook e é também um site, Sobral Post, é igual Washington Post, né? sobralpost.com. E desde que o prefeito disse que esses casos é apenas um caso isolado, e a gente viu que não é, a gente está pensando que isso é uma tentativa de abafar esses casos de violência sexual contra as crianças aqui em Sobral, um número alarmante dentro das escolas, a gente está indo atrás desses casos. Até que para que o prefeito saiba, né, entenda que não é um caso isolado, como ele toma conhecimento pela imprensa, e foi assim que ele foi a Tupinambá, porque depois que houve o clamor, ele mesmo revelou. Então, até para ajudar e para dar voz a essas pessoas, que são pessoas pobres, e que se sentem esmagadas pelo poder público. E quando eu falo poder público, não é só a prefeitura, é todo o sistema. Nesse caso, principalmente, desse casal muito simpático, a dona Dalva, seu Reginaldo, a sua filha sofreu abuso sexual dentro da escola. E esse caso ficou impune, está ficando impune. E o que eles sabem é assim, ficou impune porque eles são pobres. Porque a justiça brasileira funciona para os ricos, para os pobres, ela não funciona. Não funciona. Sua filha de 14 anos, na escola, esqueci o nome da escola, mas fica ali, perto onde era aquela escola é uma escola de tempo integral. Tenho já aqui o nome, vou dizer para vocês, para não ser injusta com nenhuma outra escola, e ser fiel aos dados, às informações, é que eu não guardo tudo na cabeça.
Escola Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene de Arruda, Aragão. No ano passado, perto das férias, uma garota tímida, filha deste casal, filha única deste casal, de 14 anos, tímida, na hora do recreio, ela ficava meio assim nos cantos, afastada, e este professor se aproveitava para assediá-la. Com a autoridade moral que ele tem, intelectual, com o poder que ele tem sobre os alunos, ele chegava, começava a elogiar a menina, dizer que a menina era bonita, daqui a pouco estava pegando nas coxas da menina, daqui a pouco estava passando a mão por baixo da camisa da menina, pegando nos seios da menina, a menina desesperada, sem saber o que fazer, e ele... Estou falando na versão da menina, eu sempre acredito muito na versão das vítimas. Aqui em Sobral eu tenho visto o contrário. Toda tentativa é tentar de desacreditar a versão da vítima, ampliando a dor. A vítima já teve a dor no momento lá, e as autoridades ampliam esta dor quando tentam desqualificar. Por que ela não contou logo aos pais? Porque, como sempre, é o modus operandi desses bandidos. Eles agem com a intimidação. Pessoa pobre, fraca, ele, poderoso, fez ameaças contra ela e contra os pais. E a garota ficou na dela. E começou a mudar o seu comportamento. Portanto, pais e mães, cuidem, tenham cuidado. A Igreja Adventista está com uma campanha maravilhosa para que você não pode silenciar. E você tem que tomar cuidado com o comportamento de seus filhos, porque eles podem estar sofrendo abusos sem contar para você. Porque geralmente esses bandidos, esses monstros, usam da intimidação, tentam silenciar. E o demônio se aproveita desse silêncio para se manter na impunidade e continuar cometendo seus crimes. Bandidos, monstros. Quando essa menina começou a mudar o comportamento, daqui a pouco ela não estava mais querendo ir para a escola. Olha, eu não vou para a escola, nem que batam em mim, eu não vou para a escola. É óbvio que tem uma coisa muito errada na escola. Começou a mudar o comportamento até que revelou, por pressão da mãe, da tia, olha, eu tenho alguma coisa. A tia, né, também presente, dizia, olha, essa menina, alguma coisa aconteceu com ela, vai lá, conversa com ela. E é isso que os pais têm que saber e fazer isso com sabedoria. Como é sempre num ambiente de muita pobreza, embora os pobres também tenham a sua sabedoria, possam até que não ter estudos, mas tem a sua inteligência e a sua sabedoria. E a dona Dalva agiu com sabedoria e fez com que a filha revelasse o que estava acontecendo e correu ao colégio. A primeira coisa que o diretor, Sérgio, fez foi desacreditar. Foi ficar do lado do cara, de quem estava sendo acusado. Mas esse professor, preste bem atenção, senhores diretores, senhores coordenadores, geralmente esses psicopatas são pessoas afáveis, são pessoas que você acha que jamais fariam. Pois tanto tempo, cuidado, não sejam ingênuos. A primeira atitude do diretor foi ficar do lado do professor. É um professor, é mais um professor, a maioria desses casos. Um caso mais recente aqui, do Grajaú, foi um auxiliar de serviços gerais. Mas a maioria dos casos é o opressor, o predador, é o professor. É aquele que tem autoridade moral e intelectual e de poder sobre os alunos. A mãe foi e contou, disse, a minha filha não iria mentir. Ela não consentiu. Ela não queria ir mais para a escola. Aí o diretor, mas esse professor jamais faria isso. Olha só. Olha só. A menina foi transferida do colégio, mas não foi só isso. O trauma está lá. Falei com ela, com a garota. Eu disse, querida, você é filha amada de Deus. Isso foi um demônio que tentou tocar você e desviar a sua vida.
supere isso com estudo. É óbvio que a minha conversa é o máximo que eu poderia fazer, tentar abençoá-la. E dizer que ela não está sendo desprezada por Deus. É o demônio que tentou tocá-la e desviá-la. Que ela tem que superar pelos estudos. Mas não é fácil, não foi fácil para ela. Essa menina tentou se matar. Tomou remédios lá, depois estava desmaiada no chão, cheio de hematomas. E a mãe desesperada, o pai levou para o hospital. Tentou se matar, não via mais sentido na vida, escrevia nos diários, escreveu uma carta para o diretor, contando todo o caso. E o povo duvida disso. A menina se mutilava, se cortava os pulsos. Numa tentativa desesperada, não achava mais sentido na vida. Esses monstros não entendem o mal. Acham que para eles é uma brincadeirinha sexual, é um prazer que eles têm. E não imaginam o drama, a tragédia que é na família. O pai está lá, coitado, a mãe está lá, coitada, sem saber o que fazer. E o que aconteceu? Impunidade. Não tem provas. É nisso que esses bandidos se apoiam, fazem às escondidas. E neste caso não tinha uma violência física, mas sim psicológica, está claro. É só ouvir a vítima. Mas aí o Ministério Público pediu, por falta de provas, o arquivamento. E a juíza, doutora Joyce, arquivou o caso. E fique lá com a dor, cuide lá da sua vida. A família pobre, paupérrima, desacreditada, sofrendo, sem o poder público, e todo mundo desacreditando delas. Então, é em nome dessas pessoas que são desacreditadas, que não têm voz, por serem pobres. Porque se fosse a filha de um rico, com certeza esse monstro já estaria na cadeia. Mas não, ele está solto, livre, para continuar cometendo as suas atrocidades. E acontecerá e se perpetuará. Enquanto o prefeito diz que é um caso isolado. Eu conversando lá com o casal, a primeira coisa que o pai disse, a dor que ele tem, a autoridade disse que é um caso à parte. Estou gravado com isso aqui. Vou fazer a matéria, vou colocar no Sobral Post. Vou dar voz a eles, é o mínimo que eu posso fazer. Não posso nem botar o nome do bandido. Porque a justiça passou a mão por cima. O sistema todo, desde o diretor, Sérgio, tem o nome dele todo, o nome dele vai todo na matéria. Aqui eu não estou citando de cabeça e com o coração, com a indignação, com a emoção. Vou escrever a matéria. Para ver se esse monstro se toca e pelo menos eles sintam que a mídia, pelo menos a mídia, está falando dos casos e cobrando das autoridades para que os casos não fiquem impunes. Esses bandidos se alimentam dessa impunidade, ficam mais fortes. E as vítimas cada vez mais enfraquecidas. Por quê? A garota se expôs. A vizinha acha que ela está mentindo. Os amiguinhos ficam achando que não, tá aí a justiça não colocou em nada. Essas pessoas vão continuar. O que querem? Que elas se matem mesmo? Que acabem com as próprias vidas? Ou, sei lá, daqui a pouco fazendo justiça com as próprias mãos? Porque o que fazer? Você vê a sua filha humilhada, destratada, violentada, e a justiça não faz nada. Muitos vão aguardar a justiça divina, que sempre há de vir. Mas outros não terão essa compreensão. É a barbárie o que nós queremos? Se nós não queremos a barbárie, as autoridades têm que agir, têm que punir. São crimes hediondos.
Esses crimes aí são aqueles que a gente diz que, olha, não pode não tem nem esperar a segunda instância, já tem prisão preventiva para eles. Pois este caso está impune. A garota está lá com a sua dor, foi para outro colégio, obrigada para ir para outro colégio, tentando refazer sua vida. A família está o tempo todo reavivando, reacendendo essa dor, porque fica aquela mágoa. Ele continua impune. O cara continua dando aula. E certamente dando em cima de outras garotas, que certamente não vão contar os casos para os pais, porque sabe que não vai dar em nada. É a certeza da impunidade que enfraquece as vítimas. É a certeza da impunidade que fortalece os algozes, os carrascos. Então, prefeito, é uma ofenda, é uma ofensa às vítimas quando o senhor diz que é um caso isolado. É uma ofensa o seu secretário dizer que é fake news. Aliás, o seu secretário, que foi para as redes sociais, dizer que o caso lá do Sumaré, o garoto que foi estuprado por um professor, continuamente, todo dia, violentado sexualmente, sequelas físicas e psicológicas. O seu secretário disse que tinha um exame de corpo de delito, né? Que teria dado como negativo para a violência sexual. Veio um médico aqui, pediatra, confirmou a lesão. O garoto foi para o Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, por iniciativa da prefeitura, depois que nós começamos a noticiar o caso. E lá foi, de novo, confirmado a penetração sexual no garoto de 6 anos. Desculpa, 9 anos. São tantos casos. Um garoto de 9 anos, continuamente violentado na escola. Não pode dizer que é um caso isolado. Não pode dizer que é fake news. Não pode vir com essa vagabundagem de dizer que é coisa da oposição, que os estupros são coisas da oposição. 6h21. Vou tomar um cafezinho aqui. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unida 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo. Mas eu trabalho todo dia. E agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112. De manhã, de tarde, de noite. Unida, grande no tamanho dos seus sonhos. Ofertas imbatíveis Maccabi. Nem vi, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, em casa, em todo canto. Mas trabalha não. Estou sempre com o meu computador do lado. Chegou a demanda, vamos lá. Sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá para janeiro. E tem mais, é no Carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para janeiro. E ainda é no Carnê. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. Como é que tá o Facebook aí? Estou reclamando que não tá vendo e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso
Na Paraíso, em Sobral e na Assunção, em Fortaleza, estamos de volta. Um prazer estar com você, principalmente com essas pessoas que estão aqui. Doutora Ana Maria Gurgel, que entrou aqui na timeline. O Nilton Mourão. Bom dia, Luciano. Deus abençoe você, nobre companheiro do jornalismo sério que procuramos fazer. É isso aí, garoto. Mais que uma profissão, nós temos uma missão. Eu, pelo menos, encaro assim, senão estaria no outro canto. Bom dia para Sandra Biguete, Elias Dutra, Marlene Vieira, Adília Ribeiro Magalhães. Lindo dia, meu amigo. Lindo dia, minha linda. Marlene Vieira, bom dia. Gilardi Alves, Paulo Regis, Alexandra Praciano, olha aí, cara. Bom dia, Alexandra, que bom. Acordou cedo hoje, hein? Bom dia para o Gilardi Alves Sinésio, Paulo Regis. Bom dia, mestre. Olha só. Bom dia para a Dandana Lígia Dark Mendonça, Paulo Roberto. Porque tem aqui estou falando aqui com o Ricardo, é o José Basílio. Bom dia, não estou conseguindo ver a transmissão. Não sei, amigo, tá tranquilo aqui, tá um bocado de gente comentando aqui no Facebook. Não sei, reinicia o seu Facebook, talvez. Mas aqui, todo dia a gente tem alguns problemas, mas hoje está normal, graças a Deus. Tá? Bom dia para o Luiz Alberto. Bom dia para Djalma Oliveira. O Paulo Palfeiro já cutucando um bocado de gente aí para ver o programa. Edmar Cordeiro, Roberto Escorla, Heriberto Barroso. A dona Lígia, bom dia, amigo. Verdade, isso já aconteceu ano passado com um familiar meu. Ficam também calados por vergonha e por realmente pensar que não seria acreditada. Muito triste e revoltante. Dona Lígia, se a senhora quiser, e se seus familiares quiserem, é sempre assim, tem que querer, mas nós, eu quero dizer o seguinte, alguns casos, depois que a gente começou a falar na rádio, nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, algumas pessoas começaram a ir para o Conselho Tutelar, tomaram coragem, consciência de que devem agir. Então, não fiquem calados, não silenciem. Compartilhem. Eu sei que é doloroso. Compartilhem para evitar que outras pessoas sofram também, como vocês. E para que não fiquem impunes. Então, dona Lígia, se quiser, entre em contato comigo. A gente vai até as pessoas, grava, conversa, faz a matéria, vai para o ar ou não. Se elas quiserem ou não. O que a gente está tentando, e hoje Sobral Post está com esta missão, de tentar ajudar, de fazer campanha, de buscar advogados que possam estar do lado de vocês, de pedir indenização, de pedir dinheiro para tratamento psicológico. É o mínimo que o Estado pode fazer nesses casos, porque os crimes foram cometidos nas dependências do Estado. Quando um bandido morre dentro de um presídio, o Estado é responsável por ele. Por que é que quando um cidadão sofre crimes dentro de dependências de Estado também não possam ser compensados? O Estado tem que ter mais cuidado. O Estado escolheu mal um professor que é bandido. Quando eu falo Estado, é o conceito de Estado, município, união, esse conceito de Estado, de uma organização, de pessoas que são eleitas por nós e que administram nossos impostos, o dinheiro que nós damos, para dar um serviço bom para a sociedade. Então, dona Lígia, o Estado, Sobral Post, está à sua disposição. E de qualquer um. Procura Sobral Post nas mídias, ou liga mesmo no meu WhatsApp 9616-1470, e nós vamos dar voz a você. Vamos dar voz a quem tentam silenciar. Bom dia, André Lima Ramos. Bom dia, jornalista e ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Marcelo Espíndola, Auriclésio Macedo, bom dia. O André Lima, que absurdo. Sobral está entregue nas mãos de demônios e pedófilos. Ninguém faz nada. Município de impunidade e injustiça. A educação nas mãos de um sistema de manobras e corrupção em todos os segmentos sociais. Tem mais coisa. Quando eu ver mais, eu já não clico, porque faz texto pequeno para a gente conseguir ler aqui, tá? Na timeline. Bom dia para André Lima Ramos, Marcos Gildo, Fernando Ferreira, José Basílio. Basílio, então, entrou, né? Conseguiu. Márcio Manuel dos Santos, mandando bom dia. Auriclésio, bom dia, querido. O Rodrigues Tomás, o Iranildo Bipiano. E o André Lima continua. Luciano, se os vereadores e as autoridades de Sobral não fazem nada, pelo menos os deputados estaduais, formem uma comissão de investigação para ir atrás desse índice de assédio sexual e estupro de crianças e adolescentes que está acontecendo em Sobral. E já estou sabendo que não é só em Sobral.
Tem outros municípios também que está crescendo esse negócio dentro das escolas. Nós temos que dar um jeito nisso. A mãezinha lá, Dona Dalva, tem até aqui o áudio dela, ela faz umas propostas, pessoas simples, mas tem lá a sua sabedoria. Mais reuniões com os pais, com as mães, para discutir o assunto. O prefeito disse que esse assunto não deve ir para a mídia, ao contrário. Deve ser discutido o que pode fazer, ouvir pessoas, o que é que nós podemos fazer. Não é culpa sua, prefeito. A culpa sua é quando o senhor tenta abafar. Aí sim, é um horror. Não é o senhor que tem culpa porque um bandido conseguiu, digamos, furar o concurso, né? Mas tenha atenção. Esses bandidos vão atrás exatamente de aglomeração de jovens, procuram fazer, né, esportes, perto de garotos e garotas, para fazer usufruir suas taras, seus pedófilos, tarados, doentes. Não é culpa sua. Culpa sua é deixar impune. Culpa sua é não querer que o caso seja discutido, porque isso macularia o sistema. Puxa, mais maculado do que isso? É esconder, é colocar por debaixo do tapete uma coisa desta magnitude, uma gravidade dessa, senhor prefeito? E ainda dizer que é coisa da oposição é muita irresponsabilidade. O senhor não é um moleque que está discutindo num bar, não. O senhor é a principal autoridade do município. Aí vem dizer que é coisa da oposição. Que é caso isolado. Ai. Doutor Paulo Roberto, bom dia, Luciano. Aliança pelo Brasil lembra Aliança para o Progresso do presidente Kennedy. Olha aí. É mesmo, das antigas. Olha onde é que foi buscar esse negócio, a Aliança para o Progresso. E eu lembro, era pirralho lá no Araras, tinha umas caixas de papelão que vinham com leite ninho, né? Leite em pó, né? Ninho, a marca, né? Que era uma ajuda que vinha de lá para o Brasil. Antônio José Loyola, bom dia a todos. Estamos assistindo aqui em Fortaleza. Ele está falando de Aliança pelo Brasil, que a gente nem fala, né? Como todo mundo soubesse. Aliança pelo Brasil é o nome do partido que o Bolsonaro está criando, para, enfim, ter um partido para chamar de seu. Inédito. É bom ir se acostumando, né? Porque tem muito ineditismo. Pela primeira vez, um presidente da República no Brasil não tem partido, né? Saiu do PSL, está sem partido. Está criando outro, está num vácuo partidário. Fernando Ferreira, o mais estranho é cabeças não rolar, mas devo voltar a palavra atrás. Se nem o agressor foi exemplarmente punido, apenas transferido, imagina os que se omitiram. Porém, alguém tem que pagar pela omissão, se não o secretário, os diretores. E aqui, assim, eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Conselho Tutelar. Mas eu começo também a me questionar. Cadê os conselheiros que não vão atrás disso, que busquem justiça com isso? Eu sei que o trabalho é duro. Eu sei que a prefeitura não valoriza muito o Conselho Tutelar. Só agora, a cada 100 mil habitantes, deve haver um Conselho Tutelar. Só agora, Sobral, que há muito tempo já tem mais de 100 mil habitantes, terá o segundo Conselho Tutelar. E quando eu vejo essas querelas políticas, né, nas eleições, e acaba o eleitoral dali, da acolá, eu fico me perguntando, esse povo vai mesmo defender as crianças? Principalmente quando vinculados à gestão, à prefeitura? E quando o prefeito diz que é para calar, será que eles também não estariam silenciando? É um questionamento que eu faço. Por que tantos casos e tanta impunidade? Não conhece ninguém que foi punido? Tantos casos, proliferação de casos, punição zero? Como é isso? José Basílio, bom dia, Luciano, deve conseguir. Deu certo, estou na escuta. Enio Dias, nosso alô bacana, meu amigo. Um alô bacana para o Enio Dias. Fernanda Rodrigues, do outro lado do mundo, lá na Itália, um abraço. Fernando Coleb, a Pina e o Elesbão Castro, que acabou de entrar. A Leila Albuquerque também mandou aqui um recado, não estou conseguindo ler aqui no WhatsApp. Mas vamos falar agora das coisas nacionais, do que eu clipei para vocês. Aliás, um amigo meu que gosta de me provocar, gosto dele, né? Ele ontem disse, poxa, você concordando com o Ciro Gomes? Cara,
Eu não concordo ou discordo das pessoas. Eu concordo ou discordo das ideias. Então, quando o Ciro diz uma ideia que eu concordo, eu vou concordar e vou elogiar. Quando não, eu vou sempre... Ele disse, porque a semana passada foi diferente. É, porque o Ciro foi diferente. O Ciro fez uma leitura do Lula que é corretíssima. Lula não saiu inocentado, nem inocente. Lula não é inocente. O Ciro diz, sabe de dentro. Aí eu expliquei para ele, meu amigo, é o seguinte, eu posso discordar de você de 1000 coisas, mas se você disser que eu sou lindo, eu vou concordar com você. Aí ele riu, né? É assim que a gente deve continuar os nossos embates, as nossas ideias aqui, e que cada um faça isso de forma mais inteligente, não partir para a briga, né? Não fazer como Augusto Nunes, partiu para o cacete em cima lá do gringo, que também disse poucas e boas. Na verdade, foi uma agressão mútua. Foi alguém também revoltado, né, por chamar de covarde o tempo todo, no ar, a honra ferida, né, como dizem. Aí, por isso mesmo, até ontem o Moro estava dizendo, ontem o Moro falou, porque começam a cobrar do Moro, né? Ele diz, olha, perseguição política é um álibi construído. Está dizendo que é coisa de bandido. Não existe isso. E há uma confusão aí também, que já eu quero falar, sobre o Lula pode voltar a ser preso ou não. Mas se cair a prisão em segunda instância... Gente, o Lula já estava liberado para ir para casa. Ele já cumpriu 1/6 da pena. Então, se houvesse uma constituinte, nessa aloprada versão do Alcolumbre, né, que queriam constituinte por causa da prisão em segunda instância, isso é uma brincadeira e depois começou a se levar a sério, né? Não tem sentido ter uma constituinte, né? Tem que ter um negócio sério para ter uma constituinte. Hoje você resolve tudo lá por lei ordinária, tem até as PECs. E tem as cláusulas pétreas que você não pode mexer. Aí quer mexer numa cláusula pétrea e faz uma nova constituinte. Qual é o sentido de ter uma constituinte agora? A não ser, bom, teria que ser votado outras pessoas, não essas que estão aí. Pois bem, Moro. Em entrevista ao jornal paranaense Gazeta do Povo, Sérgio Moro afirmou que as críticas de Lula à Lava Jato não enfraquecem a operação e que sua alegação de perseguição política é absolutamente um álibi que foi construído. É o mesmo discurso que ele já falava antes de ser solto, e as pessoas avaliam os fatos, têm condições de avaliar os fatos que aconteceram. Essa questão da perseguição política não tem nenhuma procedência no mundo real, declarou o ministro da Justiça. Questionado se ficou frustrado com a soltura do petista, o ex-juiz da Lava Jato afirmou não ter sentimento pessoal envolvido. Quando eu proferi as decisões contra o presidente Lula, assim como qualquer outro réu, durante toda a minha carreira jurídica, isso sempre foi algo imparcial, objetivo, disse Moro. Na verdade, quando um juiz condena alguém à prisão, o sentimento normalmente é de pesar. Puxa, mandar alguém para a prisão sempre é algo negativo, é fazer o mal para uma pessoa. Mas isso é uma consequência de um crime que a pessoa cometeu. E juiz tem que cumprir o dever legal. Não pode pensar só no acusado, tem que pensar também nas vítimas. É um sistema que precisa, acima de tudo, afirmar o império da lei. Está perfeito o que o Moro disse, né? Uma versão construída. E toda a vida, ontem eu discutindo de novo. Esse Moro prendeu o Lula. O Moro não prendeu o Lula, é outra versão. O Moro impediu o Lula de concorrer. O Moro não impediu ninguém de concorrer, porque a lei brasileira não dá essa prerrogativa para ele. A lei da ficha limpa, aprovada, sancionada, né, com festa pelo Lula, é que diz, quando condenado em segunda instância, por um colegiado, não só por um juiz singular, aí sim ele será impedido de concorrer. Foi o que aconteceu. Moro condenou. Aí o rapaz vê assim, mas é uma combinação. Cara, é muito realmente. Porque se é uma combinação, porque você só fala em Moro? Que é fácil, né? Bater no Moro, né? Que o Moro foi ser ministro, o Moro foi parcial. Recapitulando. Está no jornal O Povo de hoje, até dizendo isso. Ó. Trânsito em julgado. Lula será preso caso a condenação transite em julgado. O caso do triplex já está no Superior Tribunal de Justiça. Precisariam ser encerrados
os recursos lá, o caso ir para o STF e a condenação ser confirmada. Não é impossível que isso se resolva em 2020, mas não é simples. Aí diz, meio mais rápido. A forma mais simples e rápida de Lula voltar a ser preso é se houver prisão preventiva ou temporária. Isso pode ocorrer em alguns dos vários processos aos quais Lula responde. No caso do triplex, o então juiz Sérgio Moro não quis seguir esse caminho. Até fez uma condução coercitiva, mas preferiu não prender Lula antes da condenação em segunda instância. Estaria o judiciário disposto a isso agora? Seria o caminho mais rápido para Lula voltar a ser preso? E certamente um dos mais controversos e turbulentos. Ele errou. A Folha de São Paulo também errou. A Folha vai dizer isso. Cadê quando a Folha vai falar aqui? Guardei isso aqui para falar com vocês. Puxa, a Folha também errou. Está aqui. Ele pode voltar à cadeia? Isso é uma das perguntas da Folha. Aí, no cenário atual, apenas se ao fim de todos os recursos sua condenação for mantida. Gente, vocês estão falando em tese. Vamos para o caso prático. Lula, recapitulando, Lula foi condenado por Moro, depois recorreu ao TRF, que é o Tribunal Regional Federal, 4ª Região, lá em Porto Alegre. Lá não só foi confirmada a sentença do Moro, como foi aumentada a pena. A dose da pena foi aumentada. Recorreu para o STJ. No STJ, de novo, Lula foi condenado. É bom lembrar isso. Lula já foi condenado em 3 instâncias. Tudo bem. Lá no STJ, ele foi condenado, as provas estavam valendo, porque tem um monte de beócios. Lula foi condenado sem provas. Só o beócio que diz que foi, porque dentro do processo, julgado na primeira instância, na segunda instância e na terceira instância, todos estão dizendo que as provas estão lá. Então, o STJ já julgou. Aí há um recurso dentro do próprio STJ, que é chamado de embargo de declaração. O que é isso? É quando a sentença, segundo o advogado, não ficou muito clara. O tom declaratório, daí o nome embargos de declaração. É uma coisa meramente protelatória. Está lá tinha um relator, o relator saiu com problema de saúde, passou para um outro relator, a defesa pediu, não, vamos, susto aí, não vejo isso agora não. Por quê? Porque tem um habeas corpus lá no STF, a quantidade de recurso impetrado pela defesa do Lula não está no gibi. Tem um habeas corpus lá no STF, que deve ser julgado este ano, está pronto, né? Que alega a parcialidade de Moro, porque se o STF concordar que houve parcialidade, aí volta tudo para a estaca zero. Zero, volta lá para a primeira instância, outro juiz, que Moro nem juiz mais é. Então será um outro juiz. Então, o que aconteceu no STJ, o advogado diz, não, porque se o STF julgar, não, tem que correr. Porque se o STF se parar e esperar o STF, e o STF dizer, não, o Moro agiu corretamente, aí só então é que vai dar prosseguimento, é só tentativa protelatória. Então, que corra no STJ, porque assim que esse recurso, é o último recurso que tem no STJ para o Lula. Aí esse recurso, que é o embargo de declaração, já foi condenado, ok? Ele foi condenado 3 vezes. É triplex, o Lula. É tricondenado. Corrupto. E lavagem de dinheiro. Condenado na primeira instância por Moro, condenado por um colegiado no TRF4 e condenado por outro colegiado diferente no STJ. E em cima dessa condenação é que se fez um recurso para o próprio STJ chamado embargo de declaração. E logo que ele for superado, com certeza, os nobres advogados, ricos advogados, caríssimos advogados, vão recorrer ao STF. O problema é, Lula, como o STJ diminuiu, né, até se aproximou da dosimetria de Moro, Lula já cumpriu 1/6 da pena, já poderia ter saído. Ele não saiu antes, porque talvez tivesse que sair com tornozeleira. Ele não sabia, porque sabia que o circo armado no STF estava pronto e iriam derrubar a condenação em segunda instância. Aliás, tem uma entrevista boa hoje do ex-presidente do STF. Daqui a pouco, se der tempo, eu falo para vocês sobre isso. Sabia desse circo e saiu. Então, mesmo que haja condenação, no último caso, trânsito julgado, Lula não volta para a cadeia por causa desse triplex, ok? Deixar claro isso para o Jornal Povo e para a Folha de São Paulo, que desinformaram hoje os seus leitores. Lula não tem mais condição de ser preso, a não ser preventiva.
E aí sim, tem alguns pedidos de prisão. Porque o presidiário sai da cadeia, demonstrando que não aprendeu nada, como disse o Ciro, e começa a tentar fazer sublevação, convulsão social no país. Dizendo que os seus aliados, os seus pares, os seus comandados, que parece uma facção, que os seus comandados devem fazer no Brasil o que está sendo feito lá no Chile, uma convulsão. Lá no Chile teve até estado de sítio. É isso que o Lula quer, que tenha um estado de sítio no Brasil? Porque tem remédios constitucionais para isso. Tem um estado de defesa. Por 30 dias, o presidente pode fazer um bocado de coisa. Pode botar o exército na rua. E aí tem um estado de sítio, que é apenas 30 dias. Ele pode suspender os mandatos, pode deixar de lado o STF e agir. Se aquilo que durante o estado de defesa não tiver sido resolvido, nós temos remédio para isso, Lula. Que é apostar nisso, na radicalização. É isso que você quer para o Brasil? Então, por causa disso, pode sim um juiz achar. Porque um dos elementos, um dos requisitos para a prisão temporária é exatamente a manutenção da ordem pública. Olha só. O primeiro deles, na verdade, manutenção da ordem pública. Depois vem manutenção da ordem econômica. Depois é que vem as questões processuais, que o cara pode coibir uma testemunha, pode destruir provas. Por isso que ele é preso preventivamente, para que o processo não seja maculado. Então, o senhor Lula pode voltar para a cadeia, sim. Mas por questões preventivas dentro desse processo mesmo. Ele sai da cadeia e começa a pregar uma revolução, uma convulsão no país. Vai te aquietar, Lula. Bom dia, deixa eu dar uma geral aqui. Dona Lígia, nojento esse pedido para calar, né? Ela está falando, obrigado, Luciano, mas no caso que chegou ao meu conhecimento, que foi comprovado, já foi tomado na justiça o devido castigo ao agressor pedófilo. É bom, é até bom a gente divulgar. Sabe por quê, Dona Lígia? Ajuda as outras vítimas a perder essa descrença, a perder essa crença de que controlar impune. É bom a gente falar também e exaltar a justiça. Olha, teve esse caso e houve punição. Isso serve de alerta para os outros bandidos, para não fazer, porque senão serão punidos. Mas quando a gente muito bosta o caso e o caso não é punido, os bandidos continuam achando que tudo bem. Tem porteira livre para eles continuar com a criminalidade. Vamos lá. Elesbão Castro, Elesbão. Bom dia, Luciano. Vários. Né? Fernando Ferreira, o Ciro Gomes vem sendo traído miseravelmente pelo PT. Cobra autocrítica. O PT, o Lula não faria autocrítica nunca. Está na hora. Aí sim, eu espero que faça do senhor Ciro Gomes fazer uma autocrítica. Já fez. Esse tipo de atitude do Ciro é uma autocrítica. Olha, eu estive lá, engoli sapos. Não estou mais afim de fazer isso. Não vou mais me juntar com essa bandidagem do PT. As palavras do Ciro. Isso sim é uma autocrítica, né? Tata Moro, há mais de 10 anos na Coab 3, na Moro, pensei que fosse o juiz, né? Moro, há mais de 10 anos na Coab 3, na rua Tianguá, nunca passou saneamento básico. Lá, lamentavelmente, cadê o dinheiro do saneamento? Outra questão aí, né? O Elesbão, bom dia. Vários deputados entraram na justiça pedindo a prisão preventiva do Nove Dedos por incitação a essa desordem. É isso aí. Francisco Edivar, bom dia. Lulu Araújo, bom dia. Edalberto Gurgel, bom dia. É muito blá, 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 mimimi até 2022. Neudo Figueiredo, bom dia, meu amigo, meu querido. Saudade de você. Saudade de te dar um abraço. Bom dia. Botar as conversas em dias, as canções, as músicas, as composições, né? Edmar Cordeiro, prisão preventiva era para ter sido decretada para o Lula naquela ligação dele com a Dilma por obstrução de justiça. É isso mesmo. Ali era um dos requisitos, a obstrução de justiça. André Limas, esse saca-trapo do Lula e seus demônios estão querendo a guerra. É isso que ele está querendo para o Brasil, revolução, derrubar o governo Bolsonaro e tal. Isso não tem clima. Eu acho até que o Lula está testando, porque saiu da cadeia, eu acho que está meio desnorteado ainda, né? Não tem bem ideia da realidade, porque Lula sempre foi um bom leitor da realidade. Sempre foi. O Lula tem habilidades que a gente não pode negar. Politicamente, ele é um gênio. A comunicação dele é muito boa. Não há dúvida. Poderia ter sido um grande presidente, né? Então tá aí, a novidade, falar em presidente, é o presidente Bolsonaro
tentando um novo partido, Aliança pelo Brasil. Não será fácil, ele tem que juntar assinaturas aí até... Porque tem que ter... Ele já quer concorrer nas próximas eleições municipais. Até um teste para ele, né? Então, tem que ter um partido pelo menos há 6 meses do pleito. Então, ele tem que correr com essas assinaturas. Está tentando aí de forma digital, aplicativo, né? Mas será um grande desafio para ele. E está levando talvez a metade do PSL junto com ele. Então, o Bolsonaro já saiu e o senador também já saiu. O senador Flávio já saiu. Por quê? A lei diz que para os candidatos, para os detentores de cargo majoritário, que é no Senado e no Executivo, eles podem sair de partido sem perder o mandato. No caso de deputados e vereadores, né, deputados estaduais, federais e vereadores, só podem mudar numa janela que a lei criou, ou quando dá fusão ou criação de um outro partido. Aí sim, ele pode mudar para este partido, para este outro partido, né, sem perder o mandato. Ou quando ele acha que, digamos, o partido, até que para a justiça provar isso, né, que o partido teve perseguição dentro do partido, como a Tabata, né? A Tabata vai alegar isso daí, né? Ou quando acha que o partido descumpriu, traiu a sua bandeira, né? Nesses casos ele pode ir atrás. O Sidney Sanches, ele foi presidente do STF. Vamos deixar ele falar um pouquinho aqui sobre essa história da prisão em segunda instância, né? Consequência da decisão, está na Folha de São Paulo de hoje. O que me traz preocupação, voz do Sidney Sanches, é a insegurança jurídica. Cada vez que mudar a composição do tribunal, vai mudar a jurisprudência a respeito, quer dizer, é uma casa que não se dá respeito, na verdade, né? Por exemplo, a saída do ministro Celso de Mello, prevista para o ano que vem, e do ministro Marco Aurélio em 2021, como é que fica a imagem da justiça criminal no país? O que o povo pensa disso tudo? O povo pensa que ali é a casa da mãe Joana. O STF não tem mais o respeito da sociedade brasileira. Esse princípio foi anunciado na Constituição de 88, quando a situação do país não era tão grave quanto hoje em relação à segurança pública. Isso, prisão em segunda instância, no tempo em que eu estava lá, não foi votado no plenário, mas nas turmas que compõem a corte. Entendíamos que podia executar, sim, o cumprimento da pena. Não havia proibição de se aplicar a pena na segunda instância. Aqui é o que eu sempre disse, né? De 88 até 2009 não tinha isso. O cara era preso mesmo e acabou-se. Aí, papel de instâncias inferiores, é um aspecto que ele chama atenção. Se você não pode prender na condenação em segunda instância, para que as primeiras instâncias? Se não vale. Se não se entender assim, para que serve a justiça criminal de primeira instância, de segunda instância, se são as únicas que examinam as provas, conhecem as partes, interrogam as partes, colhem provas? Tudo isso aqui só se dá na primeira instância, na primeira e segunda. Dizem, como que fica se houver abuso, ou erro, ou ilegalidade na hipótese de uma condenação em segunda instância? Ora, a solução está prevista no sistema, pedido de efeito suspensivo. Nada impede, existe ainda o habeas corpus. Não ficava sem remédio o acusado que estivesse sendo vítima de algum abuso. O sistema já previa. Aqui, Sidney Sanches, ex-presidente do STF. Clarividente. Nem o Superior Tribunal de Justiça, nem o Supremo, pela própria jurisprudência, podem reinterpretar provas. Tem que partir dos fatos constantes no acórdão, na segunda instância, para ver se a lei foi aplicada corretamente. Se não foi, há remédio para isso. Demora na aplicação das penas. Ele diz, com esse entendimento, fica a sensação de impunidade durante 10, 15 anos. Basta lembrar do jornalista Antônio Pimenta Neves, que matou uma jornalista, uma colega sua e companheira, pelas costas, confessou à polícia, ao tribunal do júri e ficou 11 anos para começar a cumprir a pena. Não se pode chegar ao ponto de dizer que, enquanto não se julgar o último recurso, não pode se executar a pena. Para que serve uma justiça caríssima, como é a de primeira instância e segunda instância, se não tem papel nenhum em matéria criminal? Bons questionamentos, né, do presidente. Examina os fatos, aplica a pena, mas só pode ser executada após ocorrer o trânsito em julgado.
Quer dizer, a justiça não acredita na justiça. Vamos lá. Foram papel das instâncias inferiores, né? Demora na aplicação das penas, rediscussão do tema. Ele diz, olha, a ministra Carmen Lúcia, quando presidente, fez em 2018 o que deveria fazer, o que eu faria, ele disse. Ela disse, nós julgamos isso em 2016, porque vamos julgar de novo. Não vejo razão, senão cada vez que alguém achar que deve julgar, né, muda. Às vezes, o juiz se envolve de tal maneira com o julgamento, não por interesse. Aí ele vai responder sobre a possibilidade de, outra vez, o Supremo discutir o assunto. Ele acha que vai. Se entrar um ministro que tenha pensamento diferente a respeito da aplicação desse princípio e pedir para o plenário se manifestar, como é que fica? O Supremo não vai discutir isso? E a imagem da justiça? O povo precisa confiar na justiça. Essa frase é maravilhosa. O povo precisa confiar na justiça. Eu lembro da frase, há juízes em Berlim, quando do autoritarismo na Alemanha, e um cara quis passar por cima de um moleiro, um pobre, coitado. Olha, eu vou fazer isso, aquilo. Ele disse, há juízes em Berlim. Aquilo era a confiança do cidadão comum de que ele não vai sofrer autoritarismo, que há uma justiça que vai defendê-lo, que vai manter os seus direitos. Quando não se confia na justiça, que país é esse? Trago isso para Sobral, nos casos de impunidade. O povo precisa confiar na justiça. É claro que também não se pode petrificar decisões. Mas também não pode, de vez em quando, dizer, vamos rever isso aí. Não pode ficar para lá e para cá como uma biruta de aeroporto. Soprou o vento para um lado, vai para lá, para outro, vai para lá. Não, tem que ter segurança jurídica. O problema do país não é só de segurança pública, é de segurança jurídica também. Eu permiti a aplicação da pena em segunda instância, levando em consideração todo o sistema. E não havia divergência no tribunal. Aí ele fala sobre o Congresso. Não vejo viabilidade de mudança na lei por meio do Legislativo. Há muitos interessados para que a presunção da inocência se mantenha até o trânsito em julgado. E isso também pesa. Em outras palavras, que ele está sendo muito elegante, é que está cheio de bandido no Legislativo e vai julgar em causa própria. Não vai querer, olha, vamos fazer isso. Aí nos áudios aí que alguns deputados do DEM falando, um deles disse lá, como é que é? Que tem uma discussão aí, né? Vai votar, tem lá umas PECs, tem uma PEC, a PEC número 5 no Senado, que a senadora Tebet, Simone Tebet, presidente da CCJ no Senado, disse que vai colocar em votação, e está sendo votado na CCJ da Câmara a PEC 410 de Alexandre Maneni, Francisquinho, disse que vai colocar, já está colocando em votação, que pode mudar. Aí, os partidos, o PSDB já disse que vai apoiar, sim, a segunda instância. O TSE está dizendo isso, e o DEM estava discutindo. Aí, uns áudios vazaram. Aí, o deputado lá, discutindo com o outro, querendo convencer. Rapaz, se passar a segunda instância, o primeiro preso vai ser o presidente Rodrigo. Está falando do Maia. Então, é isso. Não vai passar porque tem muita gente lá que pode ser prejudicado se a prisão em segunda instância passar. Lamentável, né? Edmar Cordeiro, já falei, né? Cadê que pula aqui, cara? Fernando Ferreira, o Lula sabe que sua autópsia política está pronta, apenas esperneia. O novo Brasil que se constrói não tem mais vaga para Lula ou mentirosos do gênero. Dr. Paulo Roberto Soares, Luciano, na verdade, o PSL é que escrevemos o Bolsonaro e não o contrário, como é? É que não está claro que foi, acho que é o corretor, viu, doutor Paulo? Na verdade, o PSL é que escrevemos-nos, talvez assim, expulsou, né, não quis o Bolsonaro. Na verdade, assim, o Bolsonaro chegou ali no PSL porque ele precisava de um partido para se eleger. Aliás, o Brasil está na hora também dessa reforma política e deixar que candidaturas avulsas possam prosperar. E hoje os partidos 35 partidos, né? É uma enormidade, é um exagero, né? São meros carimbadores de candidaturas.
Você não vê os partidos funcionando. O PT funciona, para o bem ou para o mal, é um partido que funciona. Alguns partidos funcionam. Outros são meros carimbadores, traficadores, traficantes de tempo de TV. Eles traficam, né? Negociam isso. Olha, eu tenho tantos deputados, você vem para cá, nosso tempo de TV é bom, nós temos aí um fundo eleitoral. Então, para que servem esses partidos? 6h59, Silvana Saboia, bom dia, amigo, muito boas suas reflexões. Então, é hora de desfazer a conexão entre Fortaleza, Rádio Assunção Cearense, e Sobral, Paraíso FM. Aí, na Assunção, meu querido Carioquinha, bom dia, bom dia, Fortaleza, sucesso para você. E aqui, na Paraíso FM, retoma o comando do De Olho na Cidade, o meu querido amigo comunicador, Assis Nascimento. Então, a todos vocês, grato pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, Luciano, um abraço para você, amigo. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíso FM, com